Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a falar sobre o segundo limite fundamental. Mas antes de falar sobre o segundo limite fundamental, vamos a considerar alguns exemplos da aula anterior sobre limites no infinito. Por quê? Porque justamente o segundo limite fundamental ele tem a ver com limites no infinito, ou seja, quando x tende para mais ou menos infinito. Bom, então fechamos aqui. Nós queremos calcular, vejam aqui, o seguinte limite, né? Limite quando x tende para infinito. Aqui se escreve limites, em alguns exercícios, exemplos concretos, se escreve x tende para infinito, não fazendo distinção se vai para mais ou menos infinito. Tem em alguns casos que você tem que fazer a distinção se vai para mais ou menos infinito, né? Mas nesse caso aqui, parece que não influencia, né? Como vamos ver aqui. Então, veja aqui, nós queremos calcular o limite quando x tende para infinito de qual função? Na verdade, isso aqui é uma função racional, pode entender-se, né? No numerador, nós temos uma expressão da que forma, né? X menos 2 elevado à potência 12 e vezes 3 menos x mais 5 elevado à potência 10, certo? E no denominador temos um polinômio, ou uma expressão da forma 4x mais 13 elevado a 22. Tá certo? Vejam aqui, se a gente desenvolve x menos 2 elevado a 12, pelo binômio de Newton, nós vamos a ter um polinômio de grau 12. Concordam? E aqui, 3 menos, 5, 3 menos x, 3 vezes x mais 5, elevado a 10, quando desenvolvemos pelo binômio de Newton, né? Vamos a ter um polinômio de grau 10, certo? E aqui embaixo, no denominador, nós, se desenvolvemos, vamos ter um polinômio de grau 22. Tá certo? Mas no numerador temos um polinômio de grau 12 vezes um polinômio de grau 10, certo? Quando multiplicamos dois polinômios de grau diferentes, por exemplo, o polinômio de grau m e o polinômio de grau n, quando nós multiplicamos, vamos a ter um polinômio de grau n mais m, tá certo? Nesse caso aqui, nós vamos a ter um polinômio de grau 22, certo? E aqui no denominador já temos um polinômio de grau 22. Então, veja aqui, então, quando x tende para infinito, o numerador tende para infinito e o denominador também tende para infinito. Nós já vimos uma regra muito importante para calcular esse tipo de limites, especificamente, né? Limite de funções racionais, quando x tende para infinito. Qual é a regra? Se o grau do polinômio numerador é o mesmo que o grau do polinômio denominador, basta conhecer o quê? Os coeficientes das potências maiores. Por quê? Porque o resultado vai ser a razão desses coeficientes. Então, o que nós queremos, que nós vamos a fazer aqui? Aqui nos interessa saber qual é o coeficiente da potência maior no numerador e qual o coeficiente da potência maior no denominador. Tudo bem? Aqui eu fiz aqui o raciocínio aqui. Já que os polinômios são de potências 22, eu multipliquei e dividi pela maior potência, que seria x22. Certo? É um método que não é muito fácil de ver. Então, eu vou descompartilhar o slide para compartilhar a lousa e vou fazer passo a passo para vocês verem isso aqui. Tá bom? Então, vamos a descompartilhar aqui, ó. E vamos a compartilhar a lousa. Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos um minutinho. Então, nós temos o seguinte, né? Vamos calcular o seguinte limite. Vamos escrever aqui. Limite, quando x tende para infinito. Só um pouquinho para o limite. Vai ser x menos 2 e 3x mais 5. Um minuto. X menos 2 e aqui 3x mais 5, né? Isso aqui tem elevado à potência 12 e aqui a potência 10, certo? Aqui embaixo nós temos 4x mais 13.
4x mais 13, tudo elevado a 22. Tudo certo? Então, vamos a aqui e vamos a explicar. Nós já sabemos, então, que o numerador vai ser um polinômio de potência 12, mas primeiro vamos a desenvolver x menos 2. Assim, certo? Obviamente, quando multiplicamos dois polinômios, que vamos a levar em consideração? O termo que contém a potência maior, aliás, o coeficiente que contém a potência maior vai ser o produto do coeficiente das potências maiores dos fatores. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Então, aqui nos interessa saber, em primeiro lugar, qual seria o termo de potência maior desse desenvolvimento. Bom, aqui tem uma fórmula em função do número de combinações, né? Que a gente já fez nas aulas anteriores. Então, mas vejam aqui. O que acontece quando a gente desenvolve o binômio de Newton? Primeiro, o primeiro termo, que seria o x, ele começa com a potência maior, que seria 12, né? Aí depois, quando vai desenvolvendo, vai diminuindo o expoente. 12, depois o próximo termo vai ter 11, 10 e assim por diante, né? E o que acontece com o expoente do segundo termo? Ele vai crescendo. Primeiro começa de 0, aí depois vai elevado a 1, elevado a 2, elevado até chegar a 12, né? Certo? E o número de termos de um binômio de Newton sempre vai ser maior em 1 que o expoente. Então, essa expressão aqui vai ter 13 termos, né? Então, vejamos aqui. O primeiro termo vai ser x elevado a 12, certo? E aqui nós temos mais, aqui tem o número de combinações de 12 elementos e conjunto de 1. E aqui vai ficar aqui x, como aqui era 12, aqui vai ficar 11. E aqui, vejam que nesse termo aqui, o termo 2, ele teve o que teve? Coeficiente, expoente 0, por isso aqui não aparece, né? E aqui vai aparecer assim, menos 2, vou colocar aqui, elevado a 1, certo? E aqui você vai, mais, o próximo termo, 12. Vejam que esse 12 aqui, ele nunca vai mudar, o que vai mudar é esse baixo, vai crescendo, né? Aqui, 2. E aqui temos x, vai decrescendo, tem 10, aqui 11, aqui vai ser 10. E aqui isso aqui vai aumentando, menos 2, certo? Então, aqui eu vou colocar mais ao quadrado. Mais reticências. E agora vamos escrever o penúltimo termo, certo? No penúltimo termo, o que vamos ter aqui? O número de combinações de 12 elementos por conjunto de 11. Assim, né? Então, o x vai ficar a 4. Veja que o x está diminuindo, né? Como é o penúltimo termo, então o expoente de x vai ser 1. E menos 2, aqui vai ser quanto? Aqui vamos ter 11. E, por fim, chegamos ao último termo. No último termo, o 13º termo, né? Já não aparece o x. Vai aparecer o número de combinações de 12 por 12. Então, que vai ser 1. Então, vai ficar menos 2 elevado a 12. Certo? Esse seria aqui, né? E aqui observam que de todos os termos que desenvolveu, o que tem potência maior vai ser esse termo que está aqui. Eu vou escrever, inclusive, em vermelho para destacar. Tá certo? Então, o que nos interessa é esse termo que está aqui. Nesse desenvolvimento. E agora vamos a prestar atenção no segundo fator agora. Nós temos aqui 3x mais 5, né? Tudo elevado à potência 10. E tal como foi feito no caso anterior, o primeiro termo é 3x. Então, vamos escrever aqui 3x elevado à potência 10. Vamos aqui. Mais o número de combinações agora é potência 10. Então, aqui seria 10, 1. E aqui, esse termo que está aqui vai diminuindo o expoente. Começou com 10, então agora vai ser 3x elevado a 11. A 9, aliás. Vamos apagar aqui. Na verdade, aqui é 9, né? 9. E aqui vem 5, só elevado a 1. Vou escrever aqui, certo? Mais, o próximo termo vai ser C, 10, 2. Aqui temos 3x, diminuindo, aqui vai ficar 8. E 5 vai estar elevado ao quadrado. Mais reticências. E vamos escrever agora o penúltimo termo. Vai ser C, 10, 9. Aqui vai ficar 3x vezes 5 elevado a 9, né? Então, está crescendo. E, por fim,
o último termo, 5 elevado a 10. ¿Cierto? Y aquí, de nuevo, lo que nos interesa es o termo de potencia mayor. Então, de tal forma, quando vamos a multiplicar agora, veja aqui, vamos a multiplicar agora x menos 2 elevado a 12 vezes 3x mais 5 elevado a 10. Veja que aqui, quando vamos a multiplicar esse polinômio com esse, vamos a ter um polinômio de grau 22. Então, o que nos interessa é, o termo com potência maior. E, obviamente, se vocês observam, o termo com potência maior vai ser quando você multiplica esse, que está com vermelhinho aqui, com esse. Porque ali vamos ter potência, aqui tem potência 12, aqui vai ter potência 10, tá certo? E quando multiplica esse com esse, já não vai ter potência 10, vai ter potência 12, 12 mais 9, 21, né? Tá vendo? E se multiplica com outro vai ser menor. Então, nós vamos escrever assim. Isso aqui vai ser igual a x 12 vezes 3x elevado a 10. Vejam que aqui já não nos interessa os demais termos. Não nos interessa aqui. Por quê? Porque vão ser termos com potências menores. E isso aqui vamos desenvolvendo, vai ser igual aqui, assim. X elevado a 12 vezes. Aqui eu tenho 3x elevado a 10. Lembre-se aqui da propriedade. A vezes B elevado a N vai ser igual que AN vezes BN. Então, esse aqui vai ficar 3 elevado a 10 vezes x elevado a 10. Certo? Mais reticência, outros termos que está aqui. Esse aqui é importante escrever porque está dizendo que tem outros termos, né? Aqui temos aqui 3 elevado a 10 vezes x12 vezes x10 vai ser x22, certo? E mais termos de potências menores, tá certo? 22. Porque veja que nós estamos interessados só no coeficiente maior quando desenvolvemos o produto desses dois polinômios. E nós já temos o coeficiente maior. O coeficiente maior o coeficiente da potência maior seria esse que está aqui. Tá certo? E agora faltou no denominador, né? Seria 4x mais 13. Agora vamos escrever aqui. 4x mais 13. E tudo isso elevado à potência 22. Desenvolvendo isso aqui, vai ser igual a quê? 4x elevado a 22 mais o número de combinações de 22 elementos por grupos de um elemento aqui. Então, vai ser igual a 4x elevado a 21 e aqui aparece 3 vezes 13, né? O próximo termo vai ser o número de combinações de 22 elementos em grupos de 2. Certo? Vai ser 4x e aqui vai ficar 20 vezes 13 ao quadrado. Mais reticências, vamos escrever o penúltimo termo, vai ser C, 22, 21. E aqui vai ficar 4x, só, elevado a 1, vezes 13, elevado a 21. Certo? E por último, mais 13, elevado a 21. E aqui nós temos, então, o termo de potência maior é esse, questão que está aqui. Vamos escrever com... Certo? Então, isso aqui vai ser igual que 4x elevado a 22 é a mesma coisa que dizer 4 elevado a 22 vezes x 22, certo? Os outros termos são termos de potências menores que 22, então não nos interessa, colocamos aqui mais reticências, certo? Então, veja o que nós temos aqui finalmente. O limite, quando x tende para infinito, aqui embaixo temos 4x mais 3 elevado a 22. E no numerador, vamos ver um pouquinho, nós temos 3x mais 10. Aliás, x menos 2 primeiro, né? Qual foi o primeiro? X menos 2. X menos 2 elevado a 12 vezes 3x mais 5 elevado a 10. Foi assim? 3x mais 5. Isso. Então, isso aqui, nós podemos escrever assim. Limite, quando x tende para infinito, no numerador,
veja que quando multiplicamos o polinômio vai dar o quê? Vai ser igual a 3 elevado a 10, x 22, e aqui nós temos termos com potências menores, tá certo? Depois escrevemos reticências aqui. E, obviamente, aqui, para ser mais rápido, podemos escrever o último termo, mais. Qual seria o último termo aqui, quando fazemos a multiplicação desse aqui? Vai ser menos 2, vou escrever aqui, para vocês terem uma ideia, né? Vem para a esquerda, aqui. Vai ser aqui, menos 2 elevado a 12, vezes 5 elevado a 10, certo? E no denominador nós temos 4, 22, x a 22. E aqui temos termos de potências menores, mais, e vamos escrever o último termo. Qual seria o último termo? 13 elevado a 22. Então, como podem ver, né, os polinômios, tanto do numerador e do denominador, têm o mesmo grau, né? Portanto, o limite, já podemos escrever, né? O limite vai ser igual à razão dos coeficientes das potências maiores. Então, aqui vai ficar assim, 3 elevado a 10 sobre 4 elevado a 22. Tudo certo? Seria essa a resposta. Tudo bem? Ficou claro esse exemplo? Mais ou menos, é um pouco muito Tá. detalhado. Eu quero saber por Mas que deu nós... para entender melhor. Onde que está o menos? Oi? Onde que ficou o Eu menos? falei mais ou menos detalhado, mais ou menos detalhado. Um pouquinho Não, complicado, mas se você observar bem, dá para fazer. tranquilo. O importante nesse tipo de... Professor, Certo, Camila? gostaria de saber qual que é o nome dessa, não sei se eu posso dizer regra, que decompõe os polinômios para poder pesquisar depois. Que você falou alguma coisa de Newton, não Isso, sei. vou escrever aqui, Camila. Vamos ver aqui. Quando você tem aqui o desenvolvimento A, por exemplo, mais B elevado a N, certo? N é um expoente aqui. E A mais B são os termos. Isso aqui, pela fórmula, na verdade se escreve assim, né? Sumatório. Aqui eu vou escrever um índice K, que vai de 0 até N. Este vai indicar o número de termos, né? Obviamente o número de termos vai ser N mais 1. E aqui tem o número de combinações, aqui de N elementos. Esse N aqui não vai mudar, porque você quer saber, por exemplo, A mais B elevado ao quadrado. Todo mundo já sabe, né? O quadrado do primeiro termo, mais o dobro do segundo. Ou quando A mais B ao cubo, A mais B a 4, assim, por exemplo, né? Então aqui tem K. Veja aqui. O que vai mudar vai ser esse K que está aqui, né? Então esse aqui seria o número, se chama aqui número de combinações de N elementos em grupos de K elementos. Tá certo? Aqui, por exemplo, aqui tem o quê? Então, observem que o expoente de primeiro termo, ele vai diminuindo. Ele começa com o maior e vai diminuindo. Então, aqui vai ser igual assim, A, N menos K. E aqui vocês têm aqui B elevado a K. Vocês não gostam de números assim, então vou colocar um número específico, tá? Então, para vocês entenderem, por exemplo, A mais B, em vez de N, vou colocar 12, por exemplo, né? Só para escrever aqui. Qual vai ser, vamos escrever alguns termos explicitamente. Qual vai ser o primeiro termo? O primeiro termo vai ser quando K é igual a 0, tá vendo? Esse aqui é o índice. Ele vai mudando de 0 até 12. Então, na verdade, o desenvolvimento vai ter 3 elementos, né? O primeiro termo vai ser quando K é igual a 0. Então, vai ser C, 12, 0. E o A? O A vai ser 12 menos 0, ou seja, 12, né? E o B vai estar elevado a 0. Certo? Só estou escrevendo aqui só para dizer. O próximo termo vai ser o número de combinações de dois elementos em grupos de 1. Que agora o K vai ser 1. Veja que o primeiro termo foi quando K igual a 0. O próximo quando K igual a 1, né? E aqui vai ficar o quê? A elevado a 12 menos 1. E aqui, B elevado a 1. Tá certo aqui? O N vai ser 1. O N menos 12, isso é 12 menos 1, né? E aqui o K igual a 1, certo? Mais, vou escrever mais um termo aqui, mais o número de combinações, 12. E aqui vamos ter 2 agora, né? Próximo, K igual a 2. Aqui vai ficar A elevado a 12 menos 2 vezes B ao quadrado. Mas, agora vamos escrever o penúltimo termo. Qual seria o penúltimo termo? O penúltimo termo vai ser igual a C, aqui tem 12, o penúltimo vai ser
11. Certo? E aqui vai ficar o quê? A elevado a 12, um pouquinho para a direita, menos 11, né? E o B vai ficar 11. E por fim, o último termo. O último termo vai ser Z, 12, 12, né? E o A vai ficar aqui 12 menos 12, ou seja, vai ser 0. A elevado a 0 dá 1, né? E B, 11. Esse número de combinações que vocês têm ali, eles se encontram pela seguinte fórmula, né? Vamos encontrar só um aqui. Por exemplo, Z12, 8. Como você calcula Z12, 8, né? Não apareceu aqui, mas está numa reticência. Isso aqui vai ser igual, como já vimos. Isso aqui vai ser 12 fatorial. Assim. Vezes, ou no denominador vai ficar 8 fatorial. E vezes a diferença. 12 menos 8, 4 fatorial. Assim. Certo? Aí você pode escrever aqui. 12 fatorial é igual a que 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 e vezes 8 fatorial. Certo? E aqui tem 8 fatorial. Aqui. E aqui tem 4 fatorial. Eu posso escrever assim: 4 vezes 3 vezes 2. Não é assim? Então aqui cancela 8 fatorial. Cancela, né? E aqui tem 4 vezes 3, 12, né? Cancela com esse 12 que está aqui. Cancelou, ficou 2. Cancela 2 aqui, 1, aqui vai ficar 5, né? Certo? Então temos aqui quanto? 11 seria 11 vezes 5, 55, né? 55 vezes 9, vai ser 9 vezes 5, 45 igual a 4, né? 9 vezes 5, 45 e 4, 49. Por exemplo, né? Então, C12 é 8. E assim você calcula os demais. Na escola também se aprende usando o triângulo de Pascal que usa, né? Coeficientes. Mas essa fórmula aqui é mais efetiva. Tudo bem? Não, eu não entendi o porquê que você usou a combinação agora no final da explicação, sendo que nos outros exemplos você não fez a mesma coisa. Eu não entendi. Os outros exemplos, quais? Sim, exato. A gente acabou de ver uma conta enorme, Aham. certo? E aí, não sei por que você colocou esse exemplo de combinação que a gente aprende no ensino médio. Tipo, a gente pode usar essa conta do ensino médio nesses exemplos que você deu aqui em cima, ou não? Aham. Sim, eu sei, em cima. Aqui. Eu sei aqui, tá vendo aqui? Oh. Aí, ó. Não, eu não entendi ainda. Para mim, isso daí é uma conta totalmente diferente. Não Não, porque entendi. o N aqui não está 12. O N não é 12 aqui. Sim. O 12. Só que aqui eu não escrevi aqui, por exemplo, aqui eu não escrevi CN0, porque CN0 dá 1. Eu não escrevi no primeiro e no último. Depois em todos escrevi. Se você calcula C12 0, vai dar 1. Tal como você pode ver aqui. C12 0, que seria esse coeficiente que está aqui. Isso aqui vai ser igual a que 12 fatorial sobre 0 fatorial vezes 12 menos 0, 12 fatorial. Aqui fatorial, né? Cancela 12 fatorial, fatorial. E 0 fatorial, como dissemos na aula passada, é igual a 1, né? Então, isso aqui vai dar 1. E a mesma coisa se você faz 12, ou C12, 12, vai dar também 1. Eu estou usando todo, tá vendo aqui? Eu sei aqui os números de combinações. Então, a gente tem que, para resolver multiplicação de polinômio, devemos fazer a combinação. Vou aplicar a fórmula, o desenvolvimento, né? Para ter uma ideia mais. Dependendo do expoente, é difícil você saber todos os termos, né? Mas é importante ao menos saber o coeficiente da potência maior. Como assim coeficiente maior? É o número Coeficiente que. da potência maior. Veja que as potências têm... Esse polinômio, quando desenvolve, tem potência o quê? X12, X11, X10, X9. Então, o que interessa é o coeficiente da potência maior, ou seja, o coeficiente da potência X12. Qual é o coeficiente aqui? 1.
Então, esse aqui que vai interessar aqui, esse 1. Aqui, por exemplo, quando você desenvolve 3x mais 5, quais são as potências? x10, né? x9, x8. Então, qual que interessa aqui? O que interessa aqui, esse coeficiente que está aqui, seria 3 elevado a 10. Tá? Como foi provado aqui, mostrado aqui, tá vendo? O que não interessa mais são os coeficientes aqui. 3, 10, né? E aqui foi 1. Aliás, não, no anterior, que foi 1. Interessa aqui de x12, né? Aqui, esse aqui, esse expoente aqui. É coeficiente, aliás, 3 elevado a 10, pois. Então, o nome dessa regra, que eu inicialmente fiz uma pergunta para saber qual que era o nome desse método que você está decompondo, na verdade, é uma combinação. Não, se chama binômio de Newton, né? A operação se Chama o chama quê? binômio de Newton. Binômio de Newton. O binômio de Newton tem essa forma que... Você vê que essa forma que está aqui. Essa fórmula, parece que um pouco. Essa que está aqui. Qualquer potência, o N pode ser, aqui eu fiz um exemplo com 12, pode ser 10. Só trocar o N por 10, por 12, por 20, 22, 24, aí você tem os tempos. Pode trocar por 2 ao quadrado, por exemplo, né? Aí você tem os termos. A mais B ao quadrado, que todo mundo já sabe de cabeça, né? A mais B ao cubo também usa. Mas usando o binômio de Newton, você vai chegar a formas que nós conhecemos. Certo? Vamos a voltar então para agora nossos... Tem mais alguma dúvida, alunos? Eu acho que não, que ninguém se pronunciou. Por isso, sinal de silêncio que está tudo certo, né? Muito bem. Vamos agora a descompartilhar a lousa. E vamos a voltar a nossos slides. Tudo certo? Aqui, como eu falei, eu percebi que esse aqui é um polinômio de grau 22, aqui também grau 22, então o que eu fiz? Eu multipliquei, sempre quando tem o mesmo grau, então o que você faz? Você vai multiplicar e dividir por uma potência maior, aqui vai ser x22, x22. Obviamente aqui está muito resumido, né? Mas nós fizemos na lousa bem explicado, não? O próximo exemplo que vamos a considerar, veja o que nós temos aqui, né? 1 mais x no numerador, vezes 1 mais 2x, vezes 1 mais 3x, vezes até chegar a vezes 1 mais 15x. E todo isso dividido por x15 mais 22. Tudo certo? Nós queremos calcular o limite dessa função que está aqui. Na verdade, é uma função racional, né? Quando a gente multiplica as expressões que estão no numerador, obviamente nós vamos ter um polinômio de grau 15. Tá certo? Por exemplo, se você olha aqui os dois primeiros fatores. Se você multiplica os dois primeiros fatores, vai ter um polinômio de grau 2, tá certo? Porque aqui, quando multiplica x com 2x, você vai ter uma potência de grau 2, né? E se quando você desenvolver esse produto aqui, multiplica com o terceiro fator, vai ter um polinômio de grau 3, né? E assim vai multiplicando, vai aumentando. De outra forma, quando você desenvolve tudo, o produto desses fatores vai ter um polinômio de grau 15, né? E no denominador já temos um polinômio de grau 15, tá certo? Então, para calcular o limite que está aqui, novamente, como você tem uma função racional, que seria a razão de dois polinômios do mesmo grau, e x tende para infinito, então, o que nos interessa saber são os coeficientes das potências maiores, tanto do numerador como do denominador. No denominador, nós já temos o coeficiente da potência maior, que vai ser igual a 1, tá certo? Então, aqui no denominador já não nos preocupamos. Então, nós precisamos calcular o coeficiente maior do numerador, tá certo? Ou seja, qual seria o coeficiente da potência x elevado a 15? Obviamente, vocês não precisam multiplicar esses dois fatores, depois com o terceiro, com o quarto, até chegar ao fator 15, né? Já dá para ver, vejam aqui, quando multiplica o primeiro fator com o segundo fator, qual é o coeficiente?
da potência maior? 2. Concorda? Porque aqui tem 1, que seria o coeficiente de x, e aqui 2, o coeficiente de x. Quando multiplica, vai ser 1 vezes 2, 2. Vai ficar 2x ao quadrado, certo? E agora, quando você multiplica por 1 mais 3x, vamos ter um polinômio de grau 3. Quando que tem o polinômio de grau 3? Quando você multiplica 2x vezes 3x. Então, o que vai ficar aqui? Então, quando você multiplica os 3 primeiros fatores, tá? Os 3 primeiros fatores vai dar um polinômio de grau 3. Qual vai ser o coeficiente de potência maior? Ou seja, de x ao cubo. Vai ser 1 vezes 2 vezes 3, certo? E assim se multiplica com o próximo, que vai ser o próximo fator que não está escrito aqui, mas dá para saber qual é. Seria 1 mais 4x. Aí multiplica com outro, vai dar quanto? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, né? Coeficiente da potência x4. Se multiplica com outro fator, vai dar um polinômio de grau 5. Qual vai ser o coeficiente de potência maior? 5. Vai ser 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Certo? E assim você vai multiplicar. Então, o que observa aqui? Quando você desenvolve, então, esse polinômio aqui, o fator vai ter um polinômio de grau 15. Qual vai ser o coeficiente da potência maior? X15. Vai ser o quê? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 até chegar a vezes 15. E isso aí não é a definição de 15 fatorial. Então, você vai ter aqui um polinômio de grau 15. De que forma, né? 15 fatorial, x15 mais termos de potências menores que não interessam. Sobre x15 mais 2. Então, pela fórmula que nós aprendemos na aula passada, isso aqui vai ser igual a 15 fatorial sobre 1. Ou seja, 15 fatorial. Precisa ir na lousa ou ficou claro? Ficou claro, mas uma dúvida. Todo o coeficiente... Na verdade, a gente, para resolver a questão, a gente precisa saber qual que é o maior coeficiente. Não é? Ou não? É a potência, né? Potência maior. Isso. Precisa ver o coeficiente da potência maior. Isso, exato. Não é o maior coeficiente, é o coeficiente da potência maior. Ok. A gente precisa saber qual que é o coeficiente da potência maior. Isso. E, de acordo com o que você explicou agora, então seria o fatorial do maior número, que seria o 15. 15, é isso. Nesse caso é isso, 15. 15 fatorial. Eu poderia fazer a mesma coisa no exemplo acima, ou não? E aí, ou seria mais complicado? Qual exemplo acima? Esse aqui ou o anterior? O anterior. Ué, a gente fez. Só que aqui, veja que aqui dá para fazer de uma forma porque os fatores têm uma forma determinada. Mais fácil de reconhecer aqui, né? No outro não dava para reconhecer, você tinha que desenvolver para... Então, tem alguns exemplos ou exercícios que tem uma forma já mais prática que dá para reconhecer facilmente. Então, aquela conta que a gente fez, aquela bem grande que a gente foi abrindo, aquela que a gente foi abrindo os números, isso aqui que está em cima, pronto já? Aí não precisa aplicar o nome do Newton, porque então, todos os fatores que estão em parênteses, né? Os fatores, ou as expressões que estão em parênteses, todos são polinômios de grau 1. Por exemplo, 1 mais x, polinômio de grau 1. 1 mais 2x, polinômio de grau 1. 1 mais 3x, polinômio de grau 1. Aí basta fazer aí. Só que você não precisa conhecer todos os termos. Você só precisa conhecer o termo da potência maior. E quando você obtém a potência maior? Quando multiplica sempre todos os termos que contêm x. Por exemplo, quando x vezes 2x, depois isso aqui multiplica com 3x, depois multiplica com 4x, com 5x, até chegar a 15x. Esse vai ser o termo da potência maior. E aí você quer saber o coeficiente dessa potência maior. Veja que os outros não interessam, né? Porque os outros vão ser termos de potências menores que 15. Não, eu ainda não entendi o porquê que nesse exemplo eu pude pegar o 15, que seria o coeficiente maior da potência, alguma coisa assim, que eu já esqueci, e o exemplo anterior, não. É que se você observa, Camila, no anterior, a cara do polinômio é diferente que do esse que está aqui. A forma aqui é diferente.
Vamos fazer aqui na lousa algum desenvolvimento para ficar... Só um minutinho aqui, vou compartilhar aqui a lousa. Veja que no numerador nós temos aqui, né? 1 mais x vezes 1 mais 2x, 1 mais 3x vezes, até chegar 1 mais 15x. Certo? Vamos desenvolver só o primeiro que está aqui. Os primeiros dois fatores. Quando você desenvolve isso aqui, vai ficar aqui que 1 mais 2x, agora a vez de x, né? Mais x mais 2x ao quadrado, né? Ou seja, vai ficar aqui x ao quadrado mais 3x mais 1, certo? Polinômio de grau 2. Veja aqui, aqui tem 2. 2. Aqui tem um polinômio de grau 2, tá certo? E esse aqui seria o termo de potência maior, seria esse que está aqui, x ao quadrado. E esse aqui é o coeficiente da potência maior, 2. Mas isso aqui, veja que esses termos com potência maior não interessam para nós. Não interessa. O que interessa é o termo da potência maior. Se você quer multiplicar, você multiplicou os dois, agora vamos multiplicar os três. Portanto, multiplica seria esse fator que está aqui, vezes 1 mais 3x. Quando você desenvolve aqui, então o que significa? 2x ao quadrado, vamos multiplicar cada um dos fatores. Aqui vai ficar 2x ao quadrado mais 6x ao cubo, agora a vez de 3x, mais 3x mais 9x ao quadrado, agora a vez de 1, mais 1 mais 3x. Isso aqui vai ser igual a 6x ao cubo, mais 11x ao quadrado, mais 6x e mais 1, certo? Esse aqui é o resultado de multiplicar os três primeiros fatores. E aqui no que interessa, esse é o coeficiente da potência maior, 6. Como aqui foi 2, né? 6, né? Então, à medida que você vai multiplicando, é de esperar que quando você vai multiplicar os primeiros 4 fatores, né? O que vai ficar? Vai ficar aqui. Vai ser mais ou menos, já temos uma ideia, vai ser igual a 6 vezes 4, vai dar 24x4 e mais termos de potências menores que não nos interessam. Vai ser aqui termo de potência x3, x4, x1 e a constante. Tá certo? Vai ser isso aqui. Quando multiplica os 5 primeiros fatores, com outro fator aqui, vai dar o quê? 24 vezes 5, né? Ou seja, 5 fatorial, x5, e mais termos de potências menores, que não interessa. Agora, se multiplica com outro fator, né? Vai ser o quê? Vai ser 6x6. Então, aqui vai ficar 6 fatorial, x6, mais termo de potência menores que não interessa. E assim você vai até chegar a multiplicar com o último fator, que seria esse que está aqui. Por isso que fica aqui o coeficiente da potência maior vai ficar aqui 15 fatorial, x15, e mais termos de potências menores que não interessa quando vai calcular o limite. Por isso que ficou aqui, né? Então, aqui 15 fatorial seria o coeficiente da potência maior no numerador. E no denominador nós tínhamos o quê? x15 mais uma constante, mas era x15 mais 2. x15 tem coeficiente 1, né? Por isso que ficava 15 fatorial sobre 1, 15 fatorial. Foi essa a resposta. Tudo bem? Eu não faço a mínima ideia de como chego nesse resultado. A Camila, só que está com dúvidas, tem mais que não está com Professor, dúvida? eu também me perdi no meio. Eu acredito que muita gente também. tem dúvida, porém não... Oi, Larissa? Professor, é porque tá complicado, não tô conseguindo entender também, igual Camila. Tá muito rápido, professor. Então, eu acredito que tem muita gente... Muita gente não, acredito que é toda a sala que tem dúvida, só que não fala por questão de timidez, etc. E aí só fica eu falando aqui, sabe? Essa é a voz, né? A voz de todo.
Então. Sim, o que eu quero saber é que parte da explicação está do começo, no meio que se perderam, ou é tudo que não tem? Eu queria saber onde que está para, ao menos, ir mais devagar. No começo eu entendi, só que quando você começou a abrir, foi falando rápido, e eu fiquei, como assim? Isso aqui deu isso aqui. Então foi a fala, foi a fala rápida, não foi as contas. Sim, sim. Então isso aí dá para resolver rápido. Sim, tem que lembrar que você já tem um certo raciocínio muito mais rápido do que o nosso. Então, acredito que seja muito mais fácil fazer essas contas e tal. A gente não tem isso, é meio confuso. Tipo, como você chegou nesse resultado, entende? Então vamos, já entendi. Vamos a fazer. Veja aqui, tá. Vamos a colocar. Nós temos no numerador, veja, temos a expressão que está aqui, não é? Temos 15 fatores, dessa forma. O primeiro fator é 1 mais x, o segundo 1 mais 2x, o terceiro 1 mais 3x, 1 mais 15x. Tá certo? Quando multiplica os dois primeiros fatores, nós vamos ter um polinômio de grau 2. Isso aí é óbvio. Por que é óbvio, né? Porque nós temos aqui no primeiro fator um polinômio de grau 1 e no segundo fator também um polinômio de grau 1. Então, quando vamos multiplicar, vai somar os graus, né? 1 mais 1, 2. Vamos ter um polinômio de grau 2, certo? Se nós queremos explicitamente obter esse polinômio de grau 2, o que a gente faz? Faz a operação, multiplica, né? O 1 vai multiplicar com o primeiro e multiplica com o segundo, está aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2x, 2x, está aqui também. Agora, a vez de x. X vezes 1, x. Agora, a vez de x vezes 2x. Vai ficar 2x ao quadrado. Aqui, organizando, né? Colocando em ordem decrescente. Aqui seria 2x ao quadrado mais 3x, que está aqui, está um pouco junto, né? E mais 1, tá vendo? Tem um polinômio de grau 2. Então, veja aqui. Ao que nos interessa, e assim, quando a gente vai multiplicando com outro fator, vai aumentando o grau em 1. Agora, já multiplicamos os dois primeiros, agora multiplicamos com o terceiro fator. Então, o terceiro fator, veja aqui, também de grau 1. Quando vamos multiplicar com o anterior, que era um polinômio de grau 2, né? Com esses dois aqui. Grau 2. Com esse aqui, grau 1. Vai ser grau 3. Então, inclusive, a gente fez aqui. Tá certo? Vê isso aqui. Aqui tem 2x ao quadrado, aqui, o 2x quadrado multiplica com 1, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes 3x vai ficar 6x ao cubo, né? Agora, a vez de 3x. 3x vezes 1, 3x. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. Agora, a vez de 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3x, 3x. Ordenando aqui. Então, veja, quando eu multipliquei os três primeiros fatores, deu isso que está aqui. Não é? Até aí tá tudo certo, Camila e demais? Sim, sim. Por mim, sim. Tá ok. Tá certo. Vejam aqui o que nos está interessando mais. Nos está interessando sempre os coeficientes das potências maiores. Aqui a potência maior é quanto? É 3. Está vendo aqui? 3. Aqui, esse aqui praticamente não interessa para nós. O que sobra aqui. Só esse aqui, 6. Aqui, quando multiplica os dois primeiros, o coeficiente era aqui 2, né? Da potência maior, 2. Veja que como que eu obtive 2 aqui na segunda? Quando eu multiplico esse coeficiente aqui, que é 1, vezes esse 2 que está aqui. E agora, quando eu tenho aqui um polinômio de grau 3, que foi o resultado do produto desses três primeiros fatores, qual foi o coeficiente? 6. Como que eu obtive 6? Quando eu multiplico 1 vezes 2 vezes 3, 6. Está vendo aqui? Então, já é uma regra, então. É de esperar, quando eu multiplico agora, qual seria o próximo fator que eu não escrevi, mas já está claro. Vai ser 1 mais 4x, certo? Então, quando eu multiplico esse polinômio de grau 3 com o quarto fator, que vai ser 1 mais 4x, é de esperar, então, que o próximo fator, eu já escrevi aqui, inclusive, já. Vai ser 24x4 mais alguma coisa. Está vendo aqui? Escrevi isso aqui. Até aqui, tá certo? Tá claro? Então, seria a distributiva do que está em parênteses? Que seria 1 mais 2x, 1 mais 3x? Isso já, veja aqui, esse que está em vermelho aqui, que eu vou colocar em seta, esse que está aqui, esse é o resultado de multiplicar os três primeiros fatores. Certo? Nota aqui. Esses seriam os três primeiros fatores. Agora vamos multiplicar agora com o fator número 4, que seria 1 mais 4x. Quando eu multiplico
um polinômio de terceiro grau com um polinômio de grau 1, vou ter um polinômio de quarto grau, tá certo? Mas para mim não interessa os termos que contêm potências menores que x4. Só quero saber o termo de potência maior, que vai ser x4. E quando que vou obter o x4? Potência, o coeficiente. Quando vou multiplicar esse polinômio de grau 3, que seria esse, com... Vamos escrever aqui. Aqui, que está faltando aqui, vai ser aqui, sim. Vai ser 1 mais 4x, não é assim? Aqui eu vou colocar as reticências. Obviamente, quando eu vou multiplicar esse termo que está aqui, vou multiplicar com 4x. Aí que seria 6 vezes 4, 24, que está aqui, né? 24, x4. E aqui em reticência que aparece, vamos fazer termos com potências menores que x4. Então, veja aqui, já tem uma lei de deformação. Como cheguei aqui àquele 24, por exemplo, sem desenvolver os parênteses? Fácil. Eu multipliquei aqui 1 vezes 2, dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Certo? Tem 24x4. E, obviamente, se eu multiplicar com o fator quinto, com o quinto fator, vai ficar 24 vezes 5, que seria 5 fatorial. Se multiplico com o fator 6, vai ficar 6 fatorial x6 mais termos que não contém. Tá certo? E assim chegaria até multiplicar o termo 1 mais 15x. Por isso que dá 15 fatorial. A minha dúvida é, para executar essa equação, deve fazer a distributiva? Porque, por exemplo, na parte em que é 2x ao quadrado mais 3x mais 1, logo em seguida colocou o 1 mais 3x, certo? Sim, seria, né? Porque seria o próximo fator que a gente ia desenvolver. Uhum. E nisso, a partir daí fez a distribuição, porque 2x ao quadrado, aí fazendo a distribuição com 3x, dá 6x ao cubo. Sim, tá aqui. Então foi exatamente a distributiva que funcionou. Todos os termos desse primeiro fator, está um pouco carregado aqui. Todos os termos desse primeiro fator que está aqui, você vai multiplicar com todos os termos que está aqui. Você começa com o primeiro. 2x ao quadrado vai ter que multiplicar com 1, depois com mais 3x, com 3x. Aí o segundo termo aqui, 3x vai ter que multiplicar com 1, vai ter que multiplicar com 3x. Depois vai ser 1. 1 vezes 1 mais um 3x. Está aqui. Sim, ok. Só que veja aqui tem 15, mas imagina que seja 1 milhão aqui, por exemplo, fatores. Você não vai fazer essa operação toda. Então, mas quando chega aqui, você já tem uma lei. Nessa lei, isso significa que você já pode fazer a dedução. Que já pode adivinhar. Por exemplo, quando multiplica os 4 primeiros fatores, vai dar um polinômio de grau 4. Correto? Um polinômio de grau 4. Porque quando multiplica os 2 primeiros fatores, polinômio de grau 2. Os 3 primeiros fatores, um polinômio de grau 3. Os 4 primeiros fatores, um polinômio de grau 4. Tá certo? Então, quando você desenvolve esses fatores, vai ser polinômios, o que interessa, novamente repito, o que interessa nesse caso é só observar o termo de potência maior, especificamente o coeficiente de potência maior. E quando você obtém os coeficientes maiores, obviamente, quando multiplica todas as expressões que contêm x. Nesse caso, seria x vezes 2x, vezes 3x, vezes 4x. Assim, tal como está aqui. Isso é o que interessa na prática para nós. Veja que os outros termos não interessam. Não desempenham nenhum rol importante para calcular o limite. Por quê? Porque quando nós queremos calcular o limite de uma função racional, quando x tende a infinito, veja que nesse caso x tende para infinito. Nesse caso só, né? E o polinômio do numerador, o grau do polinômio do numerador é o mesmo que o grau do polinômio do denominador, então o que interessa aqui é saber os coeficientes das potências maiores, não mais. Então, a preocupação é saber quais são os coeficientes das potências maiores. Então, você tem que dar um jeito de saber quais são os coeficientes das potências maiores. Os outros você simplesmente coloca reticência, não interessa. Por isso que nós estamos aqui, veja aqui, a partir do quarto fator, nós já estamos
dando interesse só ao coeficiente da potência maior. Nesse caso aqui seria 4 fatorial, né? Mas quando multiplica, essa expressão que está aqui em parênteses, é o desenvolvimento quando você multiplica os primeiros 4 fatores, tá certo? E aqui você só tem um termo, 4 fatorial x4, porque aqui na reticência vai ter potências x3, mais potência x ao quadrado, mais potência x e mais uma constante. Veja que isso aqui não nos interessa. E agora, quando você vai multiplicar esse desenvolvimento dos 4 primeiros fatores, que é um polinômio de grau 4, com o quinto fator, vai dar um polinômio de grau 5. E quando você obtém o termo de potência maior? Obviamente, quando você vai multiplicar 24x quarta com 5x ao cubo, que na verdade seria 5 fatorial x5. E agora, ficou mais claro? Sim, sim. Tudo certo? Veja, aqui então não precisa desenvolver. Aqui foi uma palhinha. Eu poderia ter colocado, em vez de 1 mais 15x ou 15 fatorial, eu poderia colocar 1 mais 2 milhões x, por exemplo. E aí embaixo eu colocaria x elevado a 2 milhões mais 4, por exemplo, né? Aí, obviamente, você não vai fazer todas essas... Aí não teria espaço nem tempo, né? Cadê o que acha? Mas, depois, em matemática, você já encontrou uma lei de formação, mais ou menos, né? Aí você já conclui que o coeficiente vai ser dessa forma. Uma vez que você conhece o coeficiente da potência maior, que na verdade vai ser quanto? Esse 15 fatorial x15, veja que aqui em reticência vai aparecer termos de potências menores que x15. Vai aparecer x14 multiplicado por alguma coisa, mais x elevado a 13 multiplicado por alguma coisa, e assim vai, né? Mais x12 elevado por multiplicado por alguma coisa. Só que esses termos não nos interessam, né? O que nos interessa é esse coeficiente que está aqui. Então, como o coeficiente da potência maior do numerador é 15 fatorial, né? E agora vamos a voltar aos slides aqui. E aqui no denominador, o coeficiente da potência maior é igual a 1. Então, você vai ter 15 fatorial sobre 1, dá 15 fatorial. Perfeito? Tudo bem? Vamos agora... Não sei se acabou aqui. O último aqui, né? De limites no infinito. Podemos passar ao próximo exemplo? Sim, sim. Tá. Camila fala por todo mundo, né? Júlia também falou pode, né? Larissa, você que estava com dúvidas. Pode fazer, pode fazer. Pode, professor, pode fazer. Perfeito, agora ficou tudo claro. Então, vamos lá. Vejamos agora, né? Nós queremos calcular, veja, o seguinte limite. Qual é o limite aqui, né? 2x mais 3 sobre 5x menos 7, certo? Essa aqui seria a base, né? E o expoente é x4. Então, veja, a base, quando x tende para infinito, ali a gente tem também tem, se você quer fazer, a base do numerador tende para infinito e a base do numerador também tende para infinito. Aparentemente tem uma indeterminação, né? E o expoente x4 também tende para infinito. Então, não é uma regra para resolver esse tipo de problema, mas tem uma fórmula que a gente deu quando estudou logaritmos, né? Espero que vocês lembrem aqui. Quaisquer dois números positivos, você escolhe quaisquer números positivos, qualquer número positivo. Então, por exemplo, aqui eu escolhi um número positivo A maiúsculo e E. Então, você pode relacionar essas expressões por essa fórmula que está aqui. A maiúsculo vai ser igual a E elevado ao logaritmo neperiano de A. Por que escolhi aqui? Porque o logaritmo neperiano é muito mais fácil de trabalhar com esse aqui, constante. Tá certo? Você pode pegar, por exemplo, 3 e 2, por exemplo. O 3 seria igual a quê? 2 elevado ao logaritmo em base 2 de 3. Então, troca. 2 igual a 3, logaritmo em base 3 de 2. Sempre é possível escrever isso aí. ¿Se lembra dessa fórmula? Tudo bem? Não, Eu nunca vi essa fórmula. Eu também não, nunca vi essa fórmula. Deixa aqui, vamos separar aqui. Acho que a gente viu, mas eu não me lembro muito bem como o senhor explicou na aula. Tudo bem. Logaritmo neperiano, eu não lembro muito bem. Veja aqui, eu vou começar para vocês, né? Eu prefiro tirar essas dúvidas aqui, que eu ter uma turma que seja indiferente, né?
que não mostrem suas dificuldades. As dificuldades vão aparecendo naturalmente em todas as áreas do saber. Vocês são alunos de química, né? Bacharelado. Você vai ter curso de física também, não sei se vai ter dificuldades ali. Sempre você façam saber ao professor, não tenha vergonha, não sei, me podia explicar, né? Como fazer aqui. Então, para mim, ao menos, é melhor assim, tirar dúvidas, que eu ir avançando na disciplina, né? E ter muitas dúvidas, e na hora da prova, aí fica difícil. Então, aqui é melhor tirar dúvida. Então, vejamos aqui. Veja aqui, né? Nós temos essa definição. Quando a gente escreve aqui, logaritmo, em base... O professor não está compartilhando. Ah, sim, tá. Vejam aí, até eu já estou confundido aqui. Tá, vamos compartilhar aqui. Janela, e aqui. Agora sim, né? Tá, só que eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui em negrito, né? Veja que nós temos, então, aqui, eu vou escrever em cima para apagar esse. Só um minutinho. Aqui. Vou escrever aqui em negrito. Logaritmo. Base A. Vou escrever aqui um número aqui, B, por exemplo. E isso aqui vai ser igual a N. Certo? Isso aqui, essa notação é a mesma coisa que dizer assim, né? A elevado a N igual a B. Tudo certo? A definição aqui. Então, na verdade, o logaritmo é esse expoente que está aqui, que precisa elevar a um número para obter um número dado aqui. Perfeito? Mas veja aqui. Então, aqui, lembrando que, por definição, A e B têm que ser maiores que zero, né? E, obviamente, para não obter resultados triviais, A diferente de 1. Ou seja, a base diferente de 1. O B pode ser 1. Certo? Então, o que significa ver aqui? Logaritmo em base A de B igual a N. Isso que significa? Significa que A elevado a N igual a... Mas daqui, observa aqui. A... Esse N. O que é esse N aqui? Esse N é esse logaritmo que está aqui. Logaritmo em base A de B é igual a B. Concorda? Aqui. Mas A e B são positivos, né? Vamos escolher um número, por exemplo, aqui. O logaritmo em base 2 de 8 igual a 3, né? Assim, todo mundo sabe que esse aqui é igual a 3. Por quê, né? Por que igual a 3? Porque tem 2 ao cubo é igual a 8. Mas isso aqui, eu posso escrever da seguinte forma, né? 2 elevado a 3. Mas o que foi 3? 3 é o que? Essa expressão que está aqui. É o logaritmo em base 2 de 8 igual a 8. Tá certo? Aqui, por exemplo, eu relacionei dois números positivos, 2 e 8. Mas eu posso relacionar outros números positivos. Por exemplo, eu posso escolher 3 e 5. Vamos supor, 3 e 5, né? Não é 3,5, o número 3 e 5. Assim, né? Separados, 3 e 5. Então, eu posso escrever assim. 5 vai ser igual a quê? A 3 logaritmo em base 3 de 5. Ou o 3 igual a 5 logaritmo em base 5 de 3. E assim você pode escolher qualquer dos números e escrever. Tudo certo? Tudo bem? Agora? Para mim tá. Sim. Tudo bem. Então, essa fórmula que está aqui, e em particular, né? A gente depois escreve aqui para números qualquer positivos, né? Eu escolhi, por exemplo, A, que é um número positivo, e o E. Esse E vamos a... Apesar que a gente já falou, né? Esse é o número de Euler. Daqui a pouquinho a gente vai dizer mais ou menos aqui. O número de Euler é um número muito famoso e útil tanto como o número π, tanto que aparece na matemática. Esse é um número irracional, tá certo? É mais ou menos 2,6182. Daqui a pouco eu vou escrever ele, né? Então, vou escrever esse A, que representa qualquer número positivo. Pode ser 5, 4, 8, 1 milhão, 3,4. Qualquer número positivo que você possa imaginar. E esse E já é uma constante, né? Constante de Euler. O número de Euler, aliás. Então, o que eu vou escrever aqui? Vou escrever assim. A
igual a esse E que está aqui. E aqui vou escrever logaritmo em base E. Só que quando escrevo logaritmo em base E, como decimos aqui, é logaritmo assim, de A. ¿Está certo? Por isso eu tenho essa fórmula, uma fórmula que vamos a usar agora no exemplo. Perfeito? Tá. Então agora vou descompartilhar e vamos a voltar nossos slides. Então, nós queremos calcular esse limite dessa função aqui, quando x tende para infinito, né? Então, veja, vamos usar essa fórmula que está aqui. Tá bom? Agora ficou claro essa fórmula que está aqui. Por que essa fórmula? Porque vai ficar mais claro. Na verdade, aqui pode ser qualquer base, mas eu escolhi o número E, né? Então, veja, então, essa base que está aqui, para qualquer x na vizinhança de infinito, né? Essa aqui vai ser sempre positivo, que é importante a base. E o x4, obviamente, também vai ser positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever, então, essa expressão que está aqui é positiva, né? Vou escrever como que é a base E, está aqui, né? Então, o A para mim vai ser essa expressão que está aqui. Vai ficar E logaritmo neperiano do que? Do A, que seria essa expressão que está aqui. Vendo aqui? E aqui vou usar a propriedade de logaritmo aqui no expoente. Esse x4 que está elevado aqui, o número, né? Que seria 2x mais 3 sobre 5x menos 7. Ele, por propriedade, ele vai descer para multiplicar aqui. Certo? Depois ficou aqui. E aqui, que observamos aqui? O x, quando o x tende para infinito, o x4 vai para mais infinito, concordam? Isso aqui está claro, né? E quando vamos a calcular o limite de 2x mais 3 sobre 5x menos 7, agora já sabemos esse limite aqui, né? Por exemplo, o numerador tem polinômio, é um polinômio de grau 1. O denominador também polinômio de grau 1. Vamos só olhar os coeficientes das potências maiores, que nesse caso seria 2, 7, 2 quintos, 2 e 5, né? Portanto, quando calculamos o limite dessa função racional, quando o x tende para infinito, vai ser 2 quintos. Tal como está aqui. E aqui observamos uma coisa aqui. 2 quintos é menor que 1, concordam? 2 quintos é menor que 1. Isso aqui vai ser importante porque vai permitir saber o sinal do logaritmo. Vamos lá. Calma, professor, uma dúvida. Uhum. Esse 2 dividido por 5 seria... O limite... Não, seria os coeficientes da potência maior? Isso. O 2 que está aqui, daqui. Aqui a potência maior é x, né? Então aqui seria 2 e aqui esse 5 está aqui. E então, tipo... eles são o que mais importa, porque esse mais 3 e o menos 7 tanto faz. Isso, constante, é isso mesmo. Isso só quando você vai tomar limites no infinito, o que interessa são os coeficientes das potências maiores. Só. Ok. Uhum, tá. Então, veja, por que eu coloquei menos 1? Que vamos a uma coisa. Nós dizíamos, não sei se vocês lembram quando temos logaritmos, né? Para saber o sinal de um logaritmo, você basta observar a base e o número. Se a base e o número, os dois são maiores que 1, então o logaritmo é positivo. Você sabe o sinal, não sabe o valor, mas sabe que é positivo. Se a base é menor que 1 e o número também é menor que 1, então o logaritmo vai ser positivo. Se a base é maior que 1 e o número... Se a base é maior que 1 e o número menor que 1, o logaritmo é negativo. Se a base é menor que 1 e o número maior que 1, o logaritmo é negativo. Tá certo? Aqui, observa aqui. Vamos observar aqui. Quando você tem quando calcula o limite, essa expressão que está aqui, que estou... Vou botar de vermelho aqui. Tá certo? Essa expressão que está aqui, ele aqui, ele tende para 2 quintos. 2 quintos decimos que é menos 1. Mas a base é o número E. O E é mais ou menos 2,7182 e assim por diante, né? É maior que 1 e a base é menor que 1. Portanto, o logaritmo vai ser negativo. Isso que nos interessa. Então, o que significa isso? Quando a gente vai calcular o limite daqui do expoente, você tem o quê? O x4, ele tende para mais infinito. Concorda, né? No entanto, o que está dentro do logaritmo, ele tende para 2 quintos. 2 quintos é um número menor que 1. Portanto, o sinal desse logaritmo vai ser menor que 0. Aqui, menor que 0, vai ser negativo, né? Portanto, você multiplica alguma coisa que está indo para mais infinito com uma coisa que é negativa. Portanto, a expressão que está no expoente vai para menos infinito.
Tudo certo? E calculando aqui. Então, você veja que essa expressão que está aqui, ele tende para menos infinito, quando x vai para infinito, né? Portanto, o resultado vai ser e elevado a menos infinito. Ou seja, se você troca aí a base, vai ficar 1 sobre e elevado a infinito. Portanto, vai ficar 1 sobre e a infinito. E a infinito vai para infinito. Portanto, você tem 1 dividido por uma coisa que vai para infinito. Portanto, vai para zero. Essa equação, ela é menos infinito porque a divisão de 2 quintos é 0,4? Não, 2 quintos, porque nesse caso, veja aqui, vamos chamar isso aqui de número, ¿no? Para seguir a anotação do logaritmo. ¿Por quê? Porque o número no limite vai ser 2 quintos. Porque quando você calculou 2 quintos mais 3 sobre 5, 7 menos 6, quando calcula o limite, quando x tende para infinito, deu 2 quintos. Tudo bem? 2 quintos. Certo. 2 quintos é menor que 1. Sim. Não interessa qual seja, 0,8, 9, mas é menor que 1. Então, e aqui você tem aqui, quero saber qual é o sinal do logaritmo quando o número é menor que 1. Mas a base, você sabe que a base é o número e. E o número e é um número irracional que é igual a 2,71, ou seja, é maior que 1. A base é maior que 1 e o número menor que 1, portanto, o logaritmo é negativo. Você não sabe quanto é o logaritmo, só sabe que é negativo. Então, no expoente aqui, se olhamos aqui, nós temos o quê? O x4, ele tende para mais infinito, e aqui o logaritmo que está aqui, ele é um número negativo, esse aqui, quando no limite. Esse aqui é alguma coisa negativa. Então, você tem o quê? O x4 que tende para mais infinito, multiplicado por alguma coisa negativa. Portanto, vai dar menos infinito. Ou seja, o expoente vai para menos infinito. Então, vai ter o quê no resultado? Vai ser e elevado a alguma coisa que tende para menos infinito, que vai ser igual a quê? 1 sobre e elevado a infinito. Ou seja, vai ser 1 sobre e elevado a infinito. E elevado a infinito tende para infinito. Ou seja, vai ser 1 sobre alguma coisa que vai para infinito. Portanto, dá zero, né? Tudo bem? Sim, só foi muito rápida a explicação esse final. E não acompanhei. Tá, então, eu acho que em vez de falar, vamos escrever melhor, né? Seria melhor escrever ou de novo, repito de novo. Só repita Tá, o final mesmo. Veja aqui, nós queremos calcular o limite dessa expressão que está aqui. Concorda? Esse limite que está aqui. Mas antes de calcular o limite, veja que nós podemos reescrever essa expressão que está aqui da seguinte forma. Vocês já concordaram que entenderam por quê, não é? Tá certo? Então, agora vamos calcular o limite. Vamos colocar o limite dessa expressão quando x tende para infinito. É a mesma coisa que calcular o limite dessa expressão quando tende para infinito, né? Só que a base é constante, então o limite vai ser calculado só no expoente. Concorda? O que vamos observar? O expoente. O expoente aqui vai ser o produto de duas funções. x4 e logaritmo de 2x mais 3 sobre 5x menos 7. Certo? O x4, quando calcula o limite, ele vai para mais infinito. Vamos aguardar isso aqui. E aqui a expressão que está dentro do logaritmo, quando calcula o limite, quando x vai dar 2 quintos. 2 quintos é um número menor que 1. Portanto, no limite, o logaritmo de 2x mais 3 sobre 5x menos 7, no limite vai ser logaritmo da base e, que é maior que 1, de 2 quintos. Portanto, o logaritmo vai ser negativo. O logaritmo é negativo. Está vendo aqui? Essa expressão aí é negativa. Escreve aqui. Então, você vai ter o quê? Uma coisa que vai para mais infinito, vezes uma coisa que é negativa. Portanto, dá para menos infinito. Então, o que você vai ter? E elevado a algo que tende para menos infinito. Certo? E elevado a menos infinito. Aí você troca o sinal negativo do expoente, né? Troca a base. Como era E, vai mudar para 1 sobre E elevado a infinito. O que vai ficar? 1 sobre E elevado a infinito. E elevado a infinito tende para infinito. Por isso que vai ter 1 sobre alguma coisa que vai para infinito. Ou seja, vai dar zero.
Então, essa expressão que está aqui, o limite vai dar zero, né? Que é equivalente a dizer que esse limite dessa expressão que está aqui vai para zero, né? E agora? Sim, sim. Por mim, eu entendi essa parte. Larissa, tudo bem? Eu também entendi. Júlia, tudo bem, né? Tudo bem, professor. Oi? Tá dando para entender. Beleza, muito bom. Vamos agora continuar aqui. Agora, acabaram os exemplos de limite no infinito, né? Vimos três. Agora vamos estudar o segundo limite fundamental. Certo? Veja que o segundo limite fundamental é o seguinte, né? O limite, qual função? 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende para mais ou menos infinito. O x tende para mais ou menos infinito. Geralmente se usa mais quando tende para mais infinito, né? Mas pode ser aqui. Esse limite fundamental, eu não vou provar, mas vou dizer uma coisa, né? Que esse limite, ele provém de um limite, do cálculo de um limite quando usamos sequências numéricas para os cursos de matemática, por exemplo, né? Nós temos uma sequência numérica com termo geral 1 mais 1 sobre n. Quando você estuda essas sequências numéricas, o n é um número natural. Então, quando você calcula o n variável, o resultado vai ser e. Esse e que está aqui é uma constante matemática, né? Que serve de base para os logaritmos naturais. E ele aparece muito aparece nas soluções de modelos matemáticos, né? Tanto na química, na física e na matemática, né? Aparece esse E. Então, esse E, mais ou menos, com aproximação, é um número irracional, né? Por isso tem infinitos decimais. E aqui, com aproximação até 24 decimais, tem essa cara que está aqui. Tem alguns que conseguem decorar até 100 decimais, né? Aí acha a memória, né? Então, é importante você saber ao menos os primeiros quatro, né? 2,7182, ou 2,71. O importante é saber que esse número está entre 2 e 3, tá certo? Tá. Mas esse limite aqui, quando usamos sequências numéricas, é calculado quando n tende para infinito através de valores discretos. O que se chama valores discretos? Naturais, né? Por exemplo, o n é suficientemente grande, tem 3 trilhões, 4 trilhões, 5 trilhões, assim, né? Valores discretos. Mas esse limite aqui, ele também pode ser mostrado quando o n, nesse caso vamos trocar por x, né? Ele tende para valores contínuos, ou seja, não necessariamente inteiros, positivos, né? Pode ser outros, por exemplo. Quais, por exemplo, vamos escrever aqui, raiz quadrada de 8 trilhões sobre 5, por exemplo, né? Não é natural, mas é contínuo esse número. Então, esse limite vale. Tá certo? Então, nós temos esse limite aqui. Então, esse limite aqui a gente vai adotar. Num curso de matemática, eu provaria essa igualdade que está aqui. E também provaria isso que está aqui. Então, como não é um curso de matemática, é um curso de engenharia, de química, né? Então, vamos a aceitar essa fórmula que está aqui. E vamos aguardar. Geralmente, você tem quando é mais ou menos infinito, né? Então, ou simplesmente escrever quando x tende para infinito, a função 1 mais 1 sobre x elevado a x tende para e. Esse aqui também, por mais a vezes que eu explique, tem aluno que na hora da prova fazia o seguinte, né? Quando x tende para infinito, isso aqui tende para zero. Tá certo? E aqui o x tende para infinito. Então, o que ficou na base? Ficou 1. E aqui tende para infinito. 1 elevado a qualquer expoente dá 1, né? Por isso falam o limite é igual a 1. Então, já falo de antemão que não pensem assim, né? Porque, na verdade, o limite dessa expressão que está aqui vai ser igual a e, o número de Napier ou de Euler, né? Que é mais ou menos essa expressão que está aqui. Tudo bem? Até aqui? Pode repetir, professor? Sim. Nós vamos estudar o seguinte limite, né? O limite quando x tende para infinito, especificamente tende para mais ou menos infinito, de qual função, né? A função é 1 mais 1 sobre x elevado a x. E esse aqui é igual ao número de Euler ou Napier, também, né? O número naperiano, Napier. E esse e que está aqui é um número irracional, que mais ou menos tem essa aparência quando você calcula com aproximadamente 24 decimais exatos, né? Ele tem mais decimais. Só aqui escrevi só 24. Tem essa cara que está aqui. Ou seja, o número e é um número que está entre 2 e 3, né? Aqui, tá
certo? Então, vamos guardar esse limite fundamental. Então, o limite fundamental diz o quê? O limite, quando x tende para infinito, do quê? De 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual ao número de Euler, número E. Tudo certo? Essa fórmula aqui, que está com notação 0,1, nós podemos reescrever. Vamos fazer uma observação, né? Quando x tende para infinito, a inversa multiplicativa de x, que seria 1 sobre x, ele tende para 0, né? Está claro isso aqui. Se x tende para infinito, então 1 sobre x tende para 0. Então, vamos a reescrever aqui, né? Da seguinte forma. Em vez de escrever aqui, na verdade, aqui seriam outras variáveis para não confundir, né? Vamos fazer a mudança de variáveis, por exemplo, não? 1 sobre x, ou x igual a 1 sobre alfa, poderia ser. Então, o que vai fazer? Posso reescrever essa igualdade que está aqui da seguinte forma, né? Veja qual vai ser a mudança de variáveis, para vocês observarem aqui. Vamos escrever 1 sobre x igual a alfa. Tá bom? Vamos guardar. 1 sobre x igual a alfa. Se x tende para infinito, 1 sobre x tende para 0. Portanto, o alfa vai para 0. Então, o que vai ficar aqui? Esse limite que está aqui vai ser igual ao quê? Limite, quando o alfa tende para 0, de que aqui tem 1, não tem mudança. E aqui eu tenho 1 sobre x. 1 sobre x é alfa. Então, aqui vai ficar alfa, certo? E aqui tem o x. O x, 1 sobre x é igual a alfa. Portanto, x é igual a 1 sobre alfa. E aqui que eu fiz no expoente que está aqui. Como o limite independe da forma como você vai chamar as variáveis, né? Aí, novamente, no lugar de alfa, escrevo x, né? Por isso que ficou assim. Veja que nesse limite 0,1, o x tende para infinito. E nesse limite segundo, que está aqui, o x tende para 0. Certo? Então, você pode calcular... Oi? No caso, não... Pera, que eu me esqueci a palavra agora. No caso, a variável não interfere, sempre vai ser Não, x. não interfere, depende se você chama tudo. Eu vou escrever aqui na lousa rapidinho para... Perfeito. Preciso aqui, porque... Deixa eu compartilhar a lousa aqui. Mas tem espaço aqui. Acho que vou apagar primeiro um pouquinho. Vejamos aqui. Nós temos a seguinte expressão. Aqui, limite. Quando x tende para infinito. Aqui nós temos 1 mais 1 sobre x elevado a x é igual a e. Certo? Esse aqui é o segundo limite fundamental. Esse é, como decimos, esse é um número racional, seria 2,71, 82, 81, e assim vai, né? Mas esse aqui nós podemos reescrever de novo, né? O que vamos fazer aqui? Quando x tende para infinito, obviamente, 1 sobre x tende para 0. Certo? Então, o que vamos fazer aqui? Vamos a denotar 1 sobre x igual a alfa. Por exemplo, tá certo? 1 sobre x igual a alfa. Então, esse limite aqui, como podemos escrever aqui? Vamos escrever aqui igual, né? Esse limite que está aqui, igual. Vai ser limite. Agora vamos a passar da variável x para alfa, né? Vejamos como que vai ficar aqui. Aqui tem 1, constante, mais 1 sobre x. 1 sobre x vamos anotar com alfa. Assim. E aqui nós temos x. E aqui daqui, obviamente, vai seguir o quê? Se 1 sobre x é igual a alfa, segue que o x vai ser igual a 1 sobre alfa. Concorda? Então, aqui vai ficar 1 sobre alfa. E quando o x tende para infinito, 1 sobre x tende para 0. Ou seja, 1 sobre x é o quê? É alfa. Então, aqui tende para 0. Alfa. Vai ser. E aqui, como dizíamos aqui independe qual o nome da variável independente que você vai dar. Então, aí você pode escrever com relação a x. Então, x tende para 0. 1 mais x elevado a 1 sobre x. E esse aqui também vai ser igual a e. Certo? Então, você pode calcular esse limite que é igual a e através dessa fórmula ou através dessa fórmula que está aqui. Então, esse limite se chama segundo limite fundamental. Tudo bem? Ficou melhor assim? Certo. Agora vamos voltar para nossos slides, tá bom? Professor, minha única dúvida é se o limite, ele
tende a mais infinito somente porque os números naturais não têm números negativos. Ou ele tende ao infinito No, no, mais ou no. menos. Sí, sí, por ejemplo, esa fórmula aquí ampla, pruebas, ¿no? O x puede tender a más infinito, haciendo aquí, eso que cuando falece aquí, es aquí una secuencia numérica, entonces él tende para más, la verdad, porque o n es natural, entonces él tende para más infinito. No existe menos infinito. Mas esa fórmula aquí le puede ser extendida cuando tende para infinito a través de, ¿cómo se llama? Valores continuos, que se llaman, ¿eh? Aquí era discretos, naturales. Mas puede ser también números reales, que se puede tener para infinito, ¿no? Entonces también próbase, tanto faz si você va para infinito pela direita ou pela esquerda. Então, essa aqui é uma forma mais ampla, né? Vale para os dois. Na verdade, aqui teríamos duas fórmulas, né? Um limite quando x tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre x, x igual a e, e também limite quando x tende para menos infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Ou simplesmente escrever quando x tende para infinito. Geralmente, nos livros, você acha x tende para infinito, mas se entende que vai para os dois. Certo, certo. Então, vamos a usar o limite fundamental para calcular alguns exemplos. Bom? Vejamos, nós queremos calcular o seguinte limite, né? O limite quando x tem qual expressão? X mais 5 sobre x elevado a x. Tudo certo? Obviamente, aí não tem muito a cara do segundo limite fundamental, mas vamos a desenvolver aqui, né? Veja que essa base que está aqui, x mais 5 sobre 5, vamos a escrever da seguinte forma. Esse x que está aqui embaixo, ele vai dividir cada um dos termos, tá certo? Não só um termo, porque tem alguns que só escrevem, aqui você vê, x sobre x dá 1, mais 5 sobre x. Tudo certo? Veja que o limite que nós queremos calcular é muito, muito parecido com qual? Com esse limite fundamental que está aqui. Concorda? Só que no lugar de 1, aqui nós temos 5. Aparentemente o 5 está... Se o 5 fosse 1, perfeitinho, né? Já encontramos o limite. Seria igual a E. O 5 está atrapalhando, então vamos fazer uma mágica. Vamos a desaparecer. Ou o 5, vamos a transformar o 5 em 1. Obviamente não tem uma varilha mágica que faz isso, né? Então, na matemática, quando se faz isso aqui, vamos a reescrever 5x... 5 sobre x, a gente pode reescrever de tal forma que apareça 1 aqui no numerador. E qual a forma que nós encontramos? Assim. 5x, que está 5 sobre x, vou escrever aqui 1 sobre x sobre 5. Concorda? Então, essa expressão que eu escrevi aqui é a mesma que essa que está aqui. Tudo bem? 5 sobre x Não, é a mesma. não pode ser 5 dividido por 5, que dá 1. Como é? Por que não 5 dividido por 5, que dá 1? Não, mas aí como que você vai dividir por 5 assim à toa? Você não pode quebrar a igualdade. Mas o resultado tem que ser 1, não é? Não, mas Camila, você está dividindo. Se você tem aqui uma igualdade, tem uma igualdade. Se você vai dividir por 5, você está quebrando a igualdade. Você dividiu. Por que dividiu por 5 assim? Então você teria que multiplicar e dividir por 5. Aí entendo aqui. Divide o numerador por 5 e divide também o denominador por 5. Aí sim, aí entendo. Entendeu? É o que, mais ou menos o que fez aqui. Divide 5 por 5 o numerador e também divide por 5 o denominador. Ali se fica a igualdade justa, né? Não fica alterada. Calma, dividiu por 5? O numerador e também o denominador. Ah, ok, tá. Certo? Depois ficou assim. Então, veja aqui, x5, né? E agora já tem mais ou menos a forma da segunda forma fundamental. Agora, eu preciso trabalhar com o expoente. O expoente que está aqui, ele também tem que ter essa cara que está aqui, x5. Mais ou menos, né? Como eu tenho x aqui, o que eu vou fazer? Vou multiplicar e dividir por 5. Vou botar aqui. Multipliquei por 5 e dividir por 5. Certo? Igual, se quer cancela e volta no mesmo. Tudo bem? Agora aqui vou usar uma propriedade que diz o seguinte, né? A elevado a B e tudo isso elevado a C é igual a quê? É A elevado a BC. Certo? Vou fazer isso aqui. Eu só não entendi por que aqui também dividiu o expoente. Porque veja aqui, no limite... aqui. Vamos ver aqui. Veja aqui, o que está dividindo aqui, o 1 aqui, é a mesma expressão que está dividindo aqui, que está expoente.
Tem que ser o mesmo aqui. Porque eu estou pensando fazer mudança de variável na frente. Ou seja, x sobre 5 vou denotar por alguma variável. Tem que ser iguais. Ah, ok, entendi. Então, vamos lá. Está aqui, né? Estamos aqui. Não é? Estamos aqui. Então, isso aqui eu vou escrever da seguinte forma. Veja aqui. 1 mais 1 sobre x5, x sobre 5. E aqui eu escrevi x elevado a 5 e tudo isso elevado a potência 5. Tá certo? Escreve potência de potência, né? Aí você multiplica os expoentes. Tá vendo? Aqui nada impede que multiplique esse 5 que está aqui, multiplica aqui e chega a essa expressão que está aqui. Então, aqui você tem o limite de essa parte, expressão que está em colchetes, 5 vezes. Vai ser o quê? O limite de o quê? De 1 mais 1 sobre x5 elevado a x5 vezes de novo. 1 mais 5 vezes. Para evitar isso que está aqui, então, eu vou calcular o limite da parte que está dentro e vou elevar a potência 5. Ok? Agora vamos fazer uma mudança de variáveis. X sobre 5 vou denotar por uma letrinha qualquer. Acho que aqui foi y que eu anotei. X sobre 5 vai ser y. Se x tende para infinito, x sobre 5 também tende para infinito, né? O infinito é uma coisa surpreendente, né? Que você multiplica ou divide por qualquer número finito, ele continua infinito. É imutável, né? Também, se você soma ou subtrai qualquer número, ele permanece infinito. Então, por isso que não existe infinito mais infinito, 2 infinitos. Ele continua infinito, né? Tá certo? Tá. Então, o que vamos fazer aqui, então? Mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variável? x5, vamos anotar com t. Tá certo? Quando x tende para infinito, x sobre 5 também tende para infinito. Portanto, t tende para infinito. Então, vamos passar da variável x para t. Então, por isso o t seria o quê? Oi? O t seria o t é a nova variável que vai denotar x sobre 5. Aqui, ó. Esse x sobre 5 vai chamar de t. Mas por que mudou? Porque eu quero usar esse limite fundamental aqui, Camila. Esse limite aqui. Esse limite quero usar. O limite fundamental tem essa cara que está aqui. E quando você escreve esse limite aqui, ele independe como você chama essa variável. Aqui pode ser t, alfa, beta, y, o que você quiser. Mas não pode deixar no x? Pode deixar, só que aqui tem x5. E, na verdade, quando você tem prática aqui, não precisa fazer mudança variável. Como vocês estão aprendendo ainda, tem que ter a cara da segunda limite fundamental. Obviamente, para um aluno que já tem prática, não precisa fazer esse limite. O aluno dá só olhar, ele fala, isso aqui vai ser esse resultado. Mas como vocês estão fazendo, né? Pois estou tentando fazer bem explicado possível, né? Mas quando estuda limites, derivadas, integrais, é muito útil usar mudança de variáveis, porque isso aí é... A mudança de variáveis existe para simplificar as expressões, né? Ou seja, nada mudou. x5 eu vou anotar com t. Então, tá certo. Como eu anotei x5 por t, então agora o limite vai ser com relação a t. E eu quero ver agora o t para... Se x tendeu para infinito, agora o t para onde tende, né? Aqui. Por exemplo, se x tende para infinito, x sobre 5 também tende para infinito. Portanto, t tende para infinito, né? Então, ficou assim. E aqui no colchete já é fácil para mim já identificar. Eu vejo que dentro do colchete eu tenho o segundo limite fundamental, que já sabemos é igual a e. Então, já fica fácil agora. Isso aqui vai ser e elevado a 5. Portanto, nosso limite vai ser igual a e elevado à quinta potência. Não entendi como que chegou nesse resultado. Por que do nada ficou e... Porque isso que está no colchete é igual a e. Não é o segundo limite fundamental? E está elevado a potência 5, por isso fica E5, é elevado a 5. Ah, entendi. Uhum. Entendi. Tudo bem, Júlia, Larissa, que também pergunta? Esse 5 é o expoente do colchete, professor? Sim, certo. Tudo bem? Tá, agora vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo aqui, né? Vamos calcular o que, né? Quando x tende para infinito, vamos dizer, x sobre 1 mais x elevado a x. Aqui, de novo, geralmente são assim, você tem que ver, geralmente a maioria, um bom número de exemplos,
a veces son más fáciles de ver cuando você tenta reescrever de uma forma que você conhece, né? Então, veja aqui. Aqui tem... Para nós seria mais fácil se o numerador que seria x, estaria no denominador e o denominador estaria no numerador. Em matemática, isso aí é fácil de transformar. Basta elevar um expoente negativo. Tá certo? Então, veja aqui. O que vamos fazer aqui? Vamos a trocar o denominador pelo numerador e o numerador pelo denominador. Para fazer isso, seria, então, alterando a base. E para isso, multiplicamos por menos um expoente. Tá vendo aqui? Por menos, aí invertimos a base. Vai ficar x mais 1, x. Concorda? Agora, o expoente aqui é menos x. Eu posso interpretar esse menos x como sendo menos 1 vezes x. Concorda? Pronto aqui. E por isso eu posso escrever assim. Seria essa expressão aqui, de parênteses, elevado a x, e tudo isso elevado a menos 1. Potência de potência. E aqui que está dentro do parênteses, vou dividir por x. Aqui vai ficar 1x mais 1, ou seja, 1 mais 1x sobre x. E aqui o que está dentro do colchete, de novo, é o segundo limite fundamental. É igual a E. E é elevado a menos 1, que é a potência aqui. Então, de início, você inverteu o numerador o numerador pelo denominador, E o denominador para ficar igual à segunda função, a segunda fundamental do limite, não é? Isso, e isso é possível quando você, se você troca a fração, né? Inverte, aí você também eleva o expoente negativo que fiz, né? Sim, esse deu para entender. Tá bom? E aí você desenvolveu aqui, você observa que é o que está dentro do colchete, segundo limite fundamental, igual a E. Portanto, fica E elevado a menos 1. Tudo certo? Veja que eu vou parar por aqui, porque eu quero resolver com vocês, falar um pouquinho da prova. Tá bom? Vamos a parar por aqui. Tem 2 exemplos mais, esse PDF vai ficar já está no Siga, aliás, já postei no Siga ontem, né? Aí vocês... Tudo bem? Eu vou terminar aqui.